Evangelho de Mateus, capítulo 6, o versículo 8, a primeira parte apenas, diz assim: não sejam iguais a eles. Isso. Deus Santo, ajuda-nos com Teu Espírito Santo e fale ao nosso coração, porque aqui está contida a síntese daquilo que Jesus espera para a nossa maneira de viver e de nos relacionarmos com o Pai, com as pessoas, conosco, com as coisas que temos, com o mundo. Então permite-nos agora ouvir a Tua voz, Senhor. Fala ao nosso coração daquela maneira que só o Senhor sabe fazer, daquela maneira que muda histórias, muda paradigmas, transforma pessoas. Nós no máximo podemos discorrer acerca daquilo que foi dito e feito, mas o Senhor pode mudar vidas. Então faz isso para a Tua glória, em nome de Jesus eu te peço, amém, amém. Eu acredito que todos vocês conheçam o Sermão do Monte, aquilo que está registrado aqui no Evangelho de Mateus, do capítulo 5 até o capítulo 7. No Sermão do Monte, Jesus está ensinando, ou pelo menos é uma síntese dos ensinos de Jesus a respeito da ética do reino de Deus. Ou seja, como que alguém no reino, aquele que é do reino de Deus, deve viver neste mundo. Qual é a nossa postura, como nos relacionamos com o Pai, como nos relacionamos com as pessoas, como encaramos a vida. As respostas de Jesus para isso, ou seja, qual é a ética do reino de Deus, estão aqui muito bem sintetizadas. Então, se nós tivermos a condição de decorar Mateus do capítulo 5 ao 7, fica um desafio para cada um de vocês, decorar e buscar todos os dias aplicar as coisas que aqui estão contidas, os princípios que estão aqui. O mundo muda, o mundo muda. Se os cristãos forem isso, o mundo muda. Essa, aliás, é a intenção de Jesus, que o mundo mude. Foi para isso que Ele veio. Então coloquemos em prática as coisas que estão contidas aqui. O Dr. John Stott, um grande teólogo que morreu há pouco tempo, escreveu um livro contra a cultura cristã. E na sua introdução, ele vai justamente dizer que a síntese do Sermão do Monte, o Sermão do Monte já é a síntese dos ensinos de Jesus sobre a ética do reino. A síntese do Sermão do Monte é justamente esse pedaço: não sejam iguais a eles. Porque neste ensino, a maneira que Jesus se utiliza de trazer esse ensino, ele faz um contraste entre quem o cristão deve ser em contraposição a dois grupos. E aqui ele vai dizer: não sejam iguais a eles. Iguais a eles quem? Do capítulo 5 ao 7 está bem claro quem nós não podemos ser iguais. Há dois grupos. Aqueles que em algumas versões das suas Bíblias talvez estejam os gentios, em outras versões talvez estejam os pagãos, que são aqueles que não conhecem o Deus verdadeiro, que têm algum tipo de fé, que invocam alguma divindade, ou que não invocam nada, mas que vivem de alguma maneira a sua vida alheio ao Deus verdadeiro. Esses são os gentios, os que não, naquele momento, que não eram parte do povo judeu. E por outro lado, Jesus também diz: não sejam iguais a eles. E ele coloca o grupo dos religiosos, dos quais os que mais fortemente está sendo contraposto aqui são os escribas. Escribas eram alguns dos judeus, dos eruditos, dos mais estudados, dos mais conhecedores das leis de Israel. Tudo aquilo que Deus deu para o judeu na lei, alguns desses homens estudavam e escreviam comentários a respeito disso e se debruçavam para que soubessem tudo a respeito da lei de Deus. Eu já disse algumas vezes, então alguns de vocês já sabem, na Bíblia não tem 10 leis, tem 10 mandamentos, que faz parte do código moral do Antigo Testamento. Mas se nós olhássemos e quiséssemos saber quantas leis tem no Antigo Testamento, só de leis nós temos 613 mandamentos, 613 coisas que o judeu precisava cumprir.
Então, para que um judeu fosse encontrado justo, ele tinha que praticar pelo menos essas 613 coisas. Não é fácil nem saber quais são todas elas, quem dirá praticar. Lei moral, lei cerimonial e etc, etc. Pois bem, os escribas eram homens versados, conhecedores das leis de Deus, que não apenas buscavam saber das leis de Deus, mas que eram também responsáveis por fazer as cópias das Escrituras. Leve em consideração que a invenção de coisas encadernadas como livro é uma invenção muito recente. Outro dia, Gutenberg, amigo de Lutero, estava inventando uma máquina que pôde viabilizar os livros como nós temos hoje. Outro dia. Naquela época tudo era feito à mão. Imagina aqueles rolos. Por exemplo, um rolo contendo as profecias de Isaías. E tendo um homem tendo que escrever para fazer uma cópia daquilo, letra por letra do alfabeto hebraico, que sequer continha letras que são as nossas vogais, são só consoantes, escrevendo tudo aquilo naquele cuidado, só aqueles risquinhos. Meio risco é uma coisa, um risco inteiro é outra coisa. É muito complexo. E aí imagina, se ele estivesse escrevendo e borrasse, errasse, se aquilo que ele escreveu gerasse alguma dúvida, tudo aquilo que ele já começou a fazer estava perdido. Queima e joga fora. Porque eles eram zelosos para que o máximo de fidelidade pudesse chegar às pessoas. Mas eles eram, embora fiéis nesse sentido, eles eram chamados por Jesus, criticados duramente, justamente porque o excesso de religiosidade deles os impedia de servir a Deus de forma verdadeira. E Jesus vai dizer o seguinte: vocês, e quem são vocês? Vocês, os meus discípulos. E imediatamente ele está dizendo isso para os seus 12, mas é óbvio que isso cabe para todos nós. Vocês, os meus discípulos, precisam ser diferentes, não podem ser iguais a eles. Eles quem? Esses que não temem e não conhecem o Deus verdadeiro, e esses que conhecem o Deus verdadeiro, mas vivem como se não conhecessem, os religiosos. Vocês precisam ser diferentes deles. Mas essa fala de Jesus não é algo que ele está trazendo novo, porque aliás, isso o próprio Deus Pai já havia dito para o povo de Israel, está relatado em Levítico 18:3, não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde os estou levando. Não sigam as suas práticas. Lá atrás Deus já havia dito: olha, existe uma forma correta de se viver, e não é igual às pessoas que os cercam. Então vocês precisam se atentar para as minhas palavras, Jesus agora está dizendo, e prestar atenção no que eu estou dizendo, porque a maneira que vocês devem viver é diferente da maneira que os que não conhecem a Deus vivem, e diferente da maneira que os religiosos vivem. Se você quer saber exatamente todas essas coisas, leia Mateus 5-7. Eu quero passar aqui por algumas coisas. Primeira, não sejam como os pagãos, como os gentios, aqueles que não conhecem o Deus verdadeiro. Por quê? Primeiro, porque eles amam-se e saúdam-se apenas uns aos outros. Capítulo 5, do verso 44 ao 47, diz que eles têm a capacidade de amar as pessoas, mas eles só amam aqueles que são iguais a eles. Eles são incapazes de amar pessoas diferentes, pessoas que pensam diferente, pessoas que vivem diferente. Você sabe que nós estamos vivendo em dias de total intolerância. Se você é de um polo de qualquer ideologia, você obviamente não pode sequer se misturar com pessoas que são de polos opostos. A política tem demonstrado muito isso no Facebook. Quantas amizades têm sido desfeitas? Eu direto estou lendo alguém falar assim: bloqueando fulano de tal, bloqueando ciclano, porque fulano se colocou numa posição diferente da dele, numa ideologia política. O que os religiosos, e principalmente o que os pagãos fazem eles são capazes de amar as pessoas, mas eles são capazes de amar as pessoas que são iguais a eles. Eu posso amar o meu próximo, desde que o meu próximo não viva uma vida que é completamente contrária à minha. Então, por exemplo, o cristão hoje, que vive mais como um pagão do que como um cristão, é capaz de amar outro crente e dar paz do Senhor por onde passa. Mas quando se encontra com alguém que se afirma, por exemplo, homossexual, ele faz com que o outro vire um demônio. Quando ele se encontra com outra pessoa de outra fé,
de outra religião, ele faz com que essa outra pessoa vire um demônio, porque ela tem outra opção de vida, tem outra crença, outra postura. Você não precisa fazer igual às outras pessoas se você não concorda com elas, mas o mínimo que nós deveríamos fazer é olhar para as pessoas e entender que elas só são diferentes, mas são outras pessoas, e nós precisamos amar essas pessoas. Mas os pagãos não conseguem amar quem lhes é diferente. Eles saúdam, dão a paz do Senhor, e eu tenho certeza que isso já aconteceu. Eu já estive num lugar onde alguém passou, não me conhecia quem estava comigo, e falou para a pessoa do meu lado: a paz do Senhor. Olhou para mim e fez só assim. Tudo bem, eu não tenho cara de crente, no dia a dia eu tenho menos ainda, né? Vivo de bermuda para cima e para baixo e tal, e tem gente que quando eu falo que eu sou pastor ainda fala: mas você é pastor? Como assim, né? Duvida, porque eu uso bermuda, porque eu não sabia que tinha uniforme de pastor, mas algumas igrejas têm uniforme de pastor, aí se tem um paradigma. Aí não me cumprimentaram porque não me conhecem. As pessoas acham que dar a paz do Senhor é uma forma do crente falar oi, abro aspas aqui. A paz do Senhor não é um jeito que o crente fala oi para o próximo. A paz do Senhor é o que você está desejando e como você está abençoando a pessoa. Então quando você se encontra com alguém, você não fala a paz do Senhor porque é o oi do crente, você fala a paz do Senhor porque você é um agente da paz no mundo. Então você tem que chegar e ser um pacificador. Então você começa dando a paz para essa pessoa. Quando você fala a paz do Senhor, está dando a paz. Onde não há paz, precisa passar a haver paz. E aí você fala: mas e se a pessoa não quiser? Jesus disse: essa paz volta para você, você nem perde ela, fica em paz, nem gasta. Mas os pagãos, eles não podem amar as pessoas. Eles conseguem se relacionar nesse nível de: oi, tudo bem, eu te amo, mas só aqueles que são os mais próximos, os que são do seu círculo. Os pagãos são assim. Uma segunda razão para você não ser como os pagãos: eles oram com a expectativa de que convencerão a divindade pela insistência. Capítulo 6, do verso 7 ao 13, disse algo sobre isso semana passada. Os que não conhecem a Deus, ou que têm outros deuses, eles fazem coisas repetidamente para o seu Deus, para a sua divindade, insistentemente, porque eles acham que eles vão vencer a entidade, o Espírito, o Deus, seja lá o que eles acreditam, eles acham que vão vencer no cansaço, na insistência. Quem age assim com a sua divindade é pagão, não crente. Crente deveria se relacionar com Deus como um filho se relaciona com o pai, não como um estranho que quer algo de outro estranho e precisa ficar insistindo até conseguir. Jesus disse que o pagão fica repetindo até palavras inúteis com a intenção ou com a ideia de que ele vai receber alguma coisa da sua divindade. Mas nós não precisamos fazer assim. Nós somos singelos, discretos, sabemos o que queremos, vamos até o Pai e colocamos as necessidades diante de Deus. Eu já disse isso, disse semana passada e vou falar de novo. Você não ora para que Deus saiba o que você precisa. Você ora para que você confie que o Deus que sabe o que você precisa vai te ajudar. Você ora para que você tenha fé, não para que Deus saiba. Deus conhece tudo que você precisa antes de você abrir a boca. Quando você se colocou diante de Deus em oração, Deus já estava preparando todas as coisas para você. Você se lembra do profeta Daniel? Eu acho que ele é um exemplo fantástico disso. Ele se coloca em oração diante de Deus porque ele não estava entendendo algo que Jeremias tinha profetizado há tempos atrás. Ele queria discernir aquilo, e ele vai para o jejum, vai para a oração, porque ele quer desvendar aquilo. Passa um tempo, chega um anjo e fala assim: Daniel, você é um homem muito amado de Deus. Quando você se pôs para orar, antes que a palavra chegasse na tua boca, Deus já tinha enviado a resposta. Acontece que aconteceram muitas coisas no mundo espiritual, houveram algumas oposições de entidades malignas, para que aquele anjo de Deus que viria trazer para Daniel o que era dele, não chegasse a tempo. Mas aí, depois que teve lá um revés, veio um outro anjo e resolveu o problema. Mas o que está ensinado ali é: antes que a palavra chegue na tua boca do que você precisa, Deus conhece, e Deus está trabalhando para te abençoar. Você não ora para que Deus saiba, você ora para que você tenha fé. O problema não é Deus, o problema sempre somos nós. Nós é que não temos fé que Deus vai cuidar de nós. Nós é que não temos fé que Deus conhece as nossas necessidades, que amanhã tem uma conta para vencer. Nós é que não temos fé, mas Deus sabe.
Deus sabe. Por isso que quando você está em intimidade com Deus, quando você vai para a oração e você vai apresentar uma angústia da sua alma, você vai já agradecendo, porque você fala: Pai, obrigado, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. Não foi assim que Jesus orou? Diante de todos, ele fala: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou falando assim para que eles vejam aquilo que eu estou fazendo e creiam. Aí ele chega depois para o Lázaro, fala: Lázaro, vem para fora. Olha que fácil, está tudo resolvido. Tudo resolvido para Jesus, que tinha comunhão com o Pai, mas para aquele que não tem comunhão com o Pai, tem que ficar insistindo. E aí eu vou falar de uma prática que é uma prática abençoadora, mas que muitas pessoas fazem isso de forma idólatra e não sabem. Idólatra porque estão lidando com Deus como se Deus fosse um ídolo. Então as pessoas fazem campanha de 21 dias de oração para Deus me atender. Você acha que você vai vencer Deus na canseira? É sério? Você vai insistir? Não, mas está escrito, tem a parábola da mulher que insistiu, mas aquele juiz era o iníquo. Não compare esse juiz com Deus, pelo amor de Deus. E eu vou ficar 30 dias no monte para Deus me atender. Jesus falou: quando você quiser pedir alguma coisa, entra no teu quarto em secreto, porque o teu pai que te vê em secreto vai te ouvir, ele vai te atender. Eu não estou dizendo que você não tem que ir no monte. Eu estou dizendo que monte não é lugar mágico onde você vai lá e a hora que você começa a orar e Deus fala assim: puxa, agora não tem como falar não mais, porque agora ele subiu no monte, agora, puxa vida, agora eu estou lascado. Miguel, vai lá, vai, eu não ia falar fazer não, mas faz. Já que ele subiu no monte, eu vou ter que mudar de ideia. Vocês acham que Deus faz isso? Deus não faz isso, mas a gente acha, porque lida com Deus como se Deus não fosse Deus, como se Deus fosse um ídolo manipulável pela nossa insistência. Você, pai e mãe, é vencido pelo seu filho que faz manha. Deus não é vencido por filho que faz manha. Aprenda isso. Mas Ele sabe todas as suas necessidades. Então aquieta o teu coração em nome de Jesus. Terceira razão, porque você não pode ser como os pagãos. Eles estão preocupados apenas com as suas próprias necessidades materiais. Mateus 6, do 31 ao 33. Está muito claro lá. Jesus questiona os seus discípulos da seguinte maneira: por que vocês estão preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, com o que vocês vão vestir? Por que vocês estão preocupados com o dia de amanhã? Dá uma olhada para o passarinho, dá uma olhada para a plantinha. O passarinho não faz nada e o Pai abençoa. A plantinha não fez nada e Deus a veste melhor do que Salomão na sua glória. Por acaso você pode acrescentar um minuto na sua vida? Um dia a mais para você? Você pode acrescentar isso? Não, não pode. Então, deixe que o amanhã se preocupe consigo mesmo. Basta cada dia o seu mal. Entenda que quem fica preocupado, isso é pesado que Jesus fala, quem fica preocupado com essas coisas são os pagãos, os que não conhecem a Deus. Porque quem não conhece a Deus vive a vida preocupado com a própria vida. Quem não conhece a Deus passa nessa existência apenas preocupado em fazer uma coisa neste mundo para ela mesma. Quem não conhece a Deus faz projetos e planos de vida que não envolvem a Deus. Os projetos de vida de quem não conhece a Deus só envolvem ela mesma. Como eu posso ser bem sucedido profissionalmente? Como eu posso alcançar minha casa? Como eu posso alcançar o meu carro? Agora já alcancei minha casa e meu carro. Como que eu vou alcançar meu próximo carro? Minha próxima casa? Como eu vou fazer meu pé de meia? Aí a pessoa vive a vida toda preocupada em fazer uma vida boa nessa terra. Quem vive assim é quem não conhece a Deus. É o que Jesus ensina. Mas Jesus não disse apenas do que não conhece a Deus. Ele falou também contra os religiosos. Porque os religiosos, embora tenham aquela aparência de que está fazendo tudo em nome de Deus, no fundo não conhecem a Deus. Fazem em nome dele, mas não conhecem a Ele. Eu vou dar algumas razões. A primeira delas é porque eles têm uma ética que é casual e seletiva. Eles não são a mesma coisa o tempo todo, eles são o que eles precisam ser em determinados momentos específicos. O capítulo 5, do verso 21 ao 48 vai mostrar isso. Primeiro, do 21 ao 26, diz, por exemplo, que eles obedecem àquele mandamento: não matarás. Então, o religioso, ele fala: não mato, não posso matar. Porém, eles vivem com todo tipo de inimizade. Eles são rancorosos, não perdoam,
vivam amargurados por causa dos outros. E Jesus falou, tudo bem que você não está matando, mas seu coração está cheio de ódio, o princípio destruidor é o mesmo. Embora você não tenha consumado isso no assassinato, porque a sua religião não permite, você permite que o seu coração fique cheio de toda inimizade. Por que seu coração pode ficar assim? Porque você é falso, é hipócrita, e como você só está preocupado em fazer coisas que os outros vão olhar para você e vão dizer que você é de Deus, então não importa se você mantém o coração com inimizade, importa só que você não faça coisas externamente. O religioso está preocupado em não fazer coisas do lado de fora, mas do lado de dentro ele continua podre, porque ninguém vê do lado de dentro. Só que eu quero te dar uma triste notícia se você é religioso, Deus vê. E aí dentro dessa ética casual e seletiva, eu disse, eles obedecem a esse mandamento, não matarás. Eles obedecem, por exemplo, do verso 27 ao 32, um mandamento, não adulterarás. E aí o irmão e a irmã, como os religiosos lá, ficam todos cheios de si e falam assim, eu estou casado e nunca adulterei. Você quer dizer o que com adultério? Que você nunca se deitou com outra pessoa? Mas Jesus falou, se você olhar para outra pessoa com um olhar impuro, você já adulterou com ela. Então as pessoas não se deitam com outras pessoas, ou por falta de oportunidade, de fazer a coisa bem feita e ninguém ficar sabendo, ou porque tem medo de alguma coisa que possa acontecer, não tem nada a ver com o princípio, não adulterarás, tem só a ver com o medo e falta de oportunidade. Não fazem isso, não consumam o ato, mas o coração está cheio de malícia. O que adianta? Eu converso com alguns irmãos da igreja que eu tenho certeza que nunca adulteraram, mas as palavras são tão carregadas de malícia que dá dó de ver, dá dó. Tudo que fala tem um duplo sentido, sempre tem uma segunda coisa por trás, as palavras têm sempre uma malícia, é piadinha, está envolvido numa roda, gosta das coisas que falam de besteira. Então não me vem com esse falso moralismo, vou usar um termo do Ciro Gomes, com esse falso moralismo de goela, e fica aí, eu não adultero, mas está cheio de malícia. Você e o adúltero são iguais. Se você é assim, religioso desse jeito, você é igual quem adultera. Aí talvez você fale, então eu vou adulterar. Não, sai dos dois males, por favor, né? Mas os religiosos são dados a isso, e não só isso. O versículo 33 ao 37 diz que eles não juram por Deus, porque está escrito na Bíblia que não se pode jurar. Então eles não juram por Deus, porém são tão mentirosos, são tão dissimulados, são tão 171 que ninguém pode confiar neles. Então eles não juram por Deus, mas ficam jurando por outras coisas. Então tem gente que não pode nem falar o nome de Deus. O religioso da época não podia. Eles foram negando tanto usar o nome de Deus, que chegou um momento na história que eles não sabiam nem pronunciar mais o nome de Deus, porque de tanto não usar o nome de Deus. E tem gente que acha que não posso jurar, então não vou falar o nome de Deus. Mas aí tem que ficar dando, por exemplo, alguém fala assim, faz isso para mim, eu vou fazer. Aí a pessoa fala, mas você vai fazer mesmo? Eu vou, peraí, eu vou pegar tal pessoa de testemunho. Não precisa, você falou vai, seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que passar disso procede do maligno. Mas o religioso é tão 171 que ele não jura por Deus, mas ninguém pode confiar nele. Então você não pode ser como religioso, você tem que ter palavra. E não só isso, mas essa ética casual, eles amam o próximo como os gentios, mas na primeira oportunidade se vingam dos seus inimigos, versos 38 ao 48. Eles leram isso no Antigo Testamento e disseram uns para os outros que eles deviam amar os seus irmãos, mas eles deviam odiar os seus inimigos. Ame os seus irmãos, mas odeie os seus inimigos. Jesus vem e quebra as pernas dos religiosos, diz, porém eu vos digo, ame inclusive os seus inimigos. Se alguém te fizer mal, você não tome isso como um mal. Se te obrigar a andar 1 quilômetro com ela, vai o segundo também. Se te tirar o boné, dá a jaqueta também. Contextualizando aqui, né? Vai te prejudicar? Te prejudicou. Mas ela é assim, é difícil as pessoas que são assim não serem assim. Tem gente, eu acredito que todos vocês já conhecem a historinha do escorpião e do sapo, né? O sapo
tem que atravessar um lugar, tipo uma ponte, e o escorpião fala, me dá uma carona porque eu não consigo atravessar para lá. Aí o sapo fala, não vou te colocar nas minhas costas para te levar, porque você, escorpião, você vai me picar. Ele fala, claro que não, tá nós dois aqui, se eu te picar, nós dois morrem. Aí quando está chegando lá perto do outro lado, o escorpião dá uma picada no sapo, o sapo olha e fala, mas por que você me picou? Vamos dois morrer? Ele falou assim, não deu, a minha natureza é essa, eu sou escorpião, eu tenho que picar mesmo. E tem gente que é escorpião e tem que ficar picando os outros. E aí você fala o quê? Eu não vou ser sapo para te levar? Jesus está falando, se o escorpião te der uma picada, você sobreviveu, vai mais uma ponte com ele. É o que Jesus está falando. Não sou eu. Ah, pastor, mas eu não concordo. Reclama com Jesus. Isso é a ética do reino de Deus que ele ensina. Isso é fácil? Não é fácil. Eu luto muito contra essa questão. Isso eu me esmurro, bato em mim mesmo, reclamo comigo, porque isso é difícil. Mas é assim. Porque os religiosos conseguem amar o próximo, principalmente quando o próximo faz parte da sua comunidade, da sua igreja, professa a mesma fé. Mas quando tem um inimigo, aí quer cantar beijinho no ombro gospel. Como que é aquela música? Alguém me ajuda? Eu sempre falo dela, nunca lembro. Como que é? Quem te viu passar na prova, como que é? Sabor de mel, minha vitória tem sabor de mel. Quem te viu passar na... vocês sabem que música que é essa. Quem te viu passar na prova, não sei o que lá, vai ter que não sei o que quando me vê lá, né? Isso é beijinho no ombro gospel. Você está desejando mal para quem te... quis mal de mim, então agora você vai ver. Quando eu estiver lá, você vai ver. Coisa feia. Segunda razão para você não ser como os religiosos. Eles são hipócritas. Capítulo 6, do verso 1 ao 18. Aqui diz que eles dão esmola, eles oram e eles jejuam. Eles vão no templo e dão dinheiro. Eles vão para o necessitado e dão dinheiro. Eles, quando precisam de alguma coisa, eles vão diante de Deus e fazem as orações, e não só quando precisam de alguma coisa. Eles jejuam, mas eles são hipócritas, porque eles fazem tudo para serem vistos. Não tem nada a ver com Deus. Religioso não faz nada para Deus. Religioso faz tudo para ser visto e aplaudido. Então, por exemplo, por que dá contribuição no templo? Jesus falou, não seja como os hipócritas desses religiosos, porque eles vão dar esmola e eles tocam trombeta. No templo tocava-se trombeta quando se queria avisar que tinha havido uma solenidade. Então olha, está tendo uma fome na cidade toda, quem tem dinheiro vem dar a sua oferta. Quando o povo estava chegando para dar oferta, tocava-se uma trombeta no templo, para avisar que era o momento da oferta. Ou quando um grande ricaço dava uma grande oferta, tocava-se uma trombeta para todo mundo olhar para ele e falar, gente, ele é exemplo, hein? Façam igual a ele. Mas Jesus está falando, não, quando você der esmola, não toca trombeta não. O que a tua mão direita der, a sua esquerda não precisa saber. Você faça, mas que ninguém fique sabendo. Agora tem gente que faz as coisas e faz querendo que os outros vejam. Então já faz na frente dos outros, que é para que os outros olhem e falem, uau, como ele, como ela é generoso, generosa. Meu Deus, que pessoa virtuosa. Essa pessoa só queria os aplausos. E se você faz isso, eu quero te dizer uma coisa, você ganhou os aplausos de alguém, fique com tudo que é seu, porque o que te pertence é só aplauso. O seu galardão você perdeu. Quem quer coisas diante dos homens vai receber coisas diante dos homens. Mas quem faz não para que os homens vejam, recebe diante de Deus. Eles dão, mas dão como hipócritas. Eles oram, mas oram como hipócritas. Jesus diz, não sejam como esses religiosos, porque eles vão para as esquinas e fazem grandes e longas orações, alto, diante de todos, para que todos ouçam. Quer ver eu mostrar para vocês um indício de hipocrisia na oração, que talvez você não tenha notado? Tem um ar de piedade, mas é uma hipocrisia. Irmão ou irmã, vai fazer uma oração em tal lugar, em tal dia, no culto, numa reunião, aí a pessoa fala, não vou orar não. Por quê? Porque eu não sei orar bonito igual vocês. Como assim? Não vou orar porque eu não sei orar bonito? Porque o que eu quero? Quando eu falo que quero orar bonito, eu quero a performance da oração, que todos ouvem e falam, uau, que pessoa que ora bonito. Mas oração não tem nada a ver com palavra, porque aquele que ora com sinceridade, às vezes não tem nem palavra diante de Deus, ele vai com gemido diante de Deus, e o Espírito Santo intercede por ele com gemidos inexprimíveis. Não são as nossas palavras que agradam a Deus. Deus não é bajulável, Deus não é político que se bajula, Deus é Deus. Você que não chegue com sinceridade diante dele, para você ver sua oração respondida.
Você pode saber citar salmo para Deus, como se Deus não soubesse, né? Deus, eu vou te ensinar uns salmos. Aí você cita uns textos bíblicos para Deus, fala bonito, usa aquela coisa. Para quê? Para impressionar Deus. E se pegar o microfone e se isso na frente dos outros, está fazendo para quê? Para impressionar os outros. Se você não é isso, não fala. Se você não fala certo no dia a dia, não pega o microfone e fala certo, pelo amor de Deus. Você está forçando a barra. Fale certo todo dia, fala na rua, fala no microfone. Vai no ambiente, faça da forma correta, não faça para se mostrar, para que os outros vejam que você ora. Nossa, como essa pessoa ora. Os religiosos são assim. E não só fazem isso com as esmolas e com as orações, mas fazem também com o jejum. Porque disse Jesus que os religiosos, quando jejuam, e diz que quando jejuarmos não é para fazer como eles jejuam e eles chegam com cara de jejum diante dos outros, aquela cara de fome, amarelo, aquele bafo de demônio que eu fico quando eu acabo de pregar. Não fique de longe de mim quando vier falar comigo quando eu acabo de pregar. Aquele bafo de quem está sem comer há um bom tempo. E aí você fala para a pessoa, você quer uma bala? Ela, não posso estragar minha consagração, aleluia. Uma bala vai quebrar seu jejum, misericórdia. Não, você precisa de bala. Lava o rosto, Jesus falou. Não fica com cara de quem está jejuando para as pessoas falarem, nossa, por que você está tão abatido? E você todo espiritual fala, porque eu estou em jejum há 3 dias, aleluia. Que necessidade de ser espiritual para os outros, né? Não tem nada a ver com Deus, tem a ver só com os outros. Quando você jejuar, ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber. Então, por exemplo, acontece, você está de jejum, a pessoa te chama e fala, vamos na minha casa tomar um café. Não posso, porque eu estou de jejum. Tem problema em falar isso? Não, não tem problema. Mas não espiritualiza o negócio, não. Fala de, não posso ir lá, esse dia eu não posso, mas outro dia eu vou. Vamos, não sei o que, a pessoa está insistindo, você vai ter que falar, irmão, eu estou num propósito esses dias, eu não estou podendo comer, então, outro dia eu vou. Mas não fica aquele negócio, queria, irmão, queria muito ir na sua casa, mas sabe como que é, eu estou aqui buscando a Deus e tal. Pois é, e não só fazem isso como hipócritas, mas o capítulo 7, do verso 1 ao 5, diz que eles são julgadores, por isso vocês não podem ser como eles. Eles cuidam da vida de todo mundo, mas não são capazes de olhar para a própria vida. O religioso é aquele que é capaz de olhar para a vida do outro e ver um cisco no olho do irmão. Gente, ver cisco no olho, você tem que estar perto. Daqui eu não consigo saber se você está com cisco. Não consigo. Para ver cisco, você tem que estar olhando de perto. Só que o religioso vê o cisco no olho do irmão, mas não vê o tamanho da trave do gol do Morumbi que está no olho dele. Está um caibro no olho dele e ele não vê, mas ele vê o cisco no olho do outro. O religioso gosta muito de ver defeito na vida alheia. E eu quero dizer aos irmãos, vocês não estão proibidos de ver defeito na vida do irmão. Mas você é convocado por Jesus a reparar primeiro no teu, e ver como o teu é pior do que o do seu irmão, porque daí quando você for falar com o seu irmão, você vai falar com misericórdia. E não só isso, tira primeiro a trave do teu olho, porque se você quiser ajudar o outro a tirar só um cisco, você pode correr o risco de machucar o seu irmão se colocar o dedo no olho dele. Imagina você sem enxergar, vem aqui Emerson, vou enfiar agora o dedo no seu olho, sem olhar. Como assim? Eu vou machucar o irmão. E é isso que fazemos, é isso que o religioso faz, ele machuca o outro, porque quando ele fala do defeito, ele só está criticando. Tem gente que vive criticando o outro, só fala mal do outro, fala mal porque fulano faz isso, fulano faz aquilo, fulano faz isso, fulano faz aquilo. Cuida da tua vida, olha que palavra de Deus bonita. Cuida da tua vida. Olha só. Sabe o que é um bom presente? Se você tem um espírito que gosta de cuidar da vida dos outros, eu vou te dar uma dica de um presente que você pode comprar ou ganhar, se você quiser ganhar. Na Carlos Botelho em Nova Odessa, eu tenho certeza que lá sempre tem, na praça, sempre tem um negócio de doação de animais. Pega um gato e cuida de um gato. Dizem que o gato tem 7 vidas. Você está querendo cuidar de um monte de vida? Então cuida de um gato que tem 7 vidas. E para de cuidar da vida dos outros. Vai, irmã, fazer uma janta. Irmão, vá arrumar o sifão da pia. Não tem mais sifão para arrumar. Só tem a torneirinha agora do filtro, que quebrou ontem. Eu estou agora sendo um dono de casa.
que arruma as coisas de casa. Precisamos fazer essas coisas, ao invés de ficar cuidando da vida do outro. Você quer falar alguma coisa da vida do outro? Fala para ajudar, não fala só para apontar. Criticar por criticar não serve. Se Deus te deu a graça de ver o problema na vida do teu irmão, é para que em primeiro lugar você ore por ele. E se Deus mandar você fazer alguma coisa, você vai ajudar. Agora, se o diabo deixar você ver, aí você vai ser um agente do diabo na vida dos outros. E você vai ser o causador de discórdia na família alheia, vai ser um causador de discórdia na igreja, ministérios e etc. Então, em nome de Jesus, vocês não são agentes do diabo, para de cuidar da vida dos outros. Amém? Posso ouvir um amém bonito aí? Aleluia, aleluia. Obrigado, Deus. Bom expor o texto grande assim, porque daí você tem tanto assunto, você fala de tudo, aleluia. Mas já disse como que você não pode ser, tanto quanto religioso, também quanto um gentio, um que não conhece a Deus. Mas como que você tem que ser? Primeiro, você precisa ter o caráter, que é o caráter de Jesus. Ele ensina, está lá capítulo 5, do versículo 3 até o versículo 12, que é o que nós chamamos de bem-aventuranças. Bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. Ali está ensinando, por exemplo, que o nosso caráter, assim como o de Jesus, se quisermos ter o caráter igual dele, precisa ser humilde, ter empatia pelas pessoas, mansidão, ter fome e sede de justiça, ser misericordioso, ter o coração puro e pacificador. Esse é o caráter do cristão. Qualquer coisa fora disso está fora do padrão. Segundo, como o cristão deve ser? A influência do cristão precisa promover o bem das pessoas. E fazendo isso ele vai trazer glória para Deus, do verso 13 ao 16. Capítulo 5, do verso 13 ao 16. Vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra, Jesus fala. Ele está falando de influência, o quanto de impacto você produz aonde você está. Agora, o impacto, a influência, as habilidades que você tem, isso serve para quê? Para você se beneficiar ou para fazer o bem para os outros? Para fazer o bem para os outros. E fazendo o bem para os outros, o que acontece? Deus é glorificado. Eu já disse diversas vezes neste púlpito. É óbvio que Deus, eu tenho certeza que Ele se alegra quando cantamos louvores. Mas Deus é glorificado quando você faz o bem para as pessoas, não quando você fala glória a Deus. Você pode falar glória a Deus e a sua vida não testificar disso, então não vale nada. Você quer dar glória a Deus de verdade? Então faça o bem para as pessoas. Por quê? Jesus disse que os homens vejam as suas boas obras, para que glorifiquem ao Pai que está no céu. E mais, terceiro lugar, o padrão do cristão é um padrão de justiça mais elevado do que o dos pagãos e dos religiosos. Então, gente, o mundo tem um padrão moral, um padrão de justiça. As pessoas falam, isso é o certo, isso é errado. E eu estou vendo um monte de cristão abrindo os braços para as doutrinas do mundo e dos religiosos e abraçando isso, falando, isso é o certo. Não, o certo é o que Jesus falou. Mas por que o crente é enganado nesse sentido? Porque o crente não conhece as palavras de Jesus. O crente não gosta da Bíblia. Bíblia é enfeite. Bíblia serve para culto. Bíblia não serve para culto, na verdade. Bíblia é um manual seu de vida. Por favor, mergulha nisso, porque daí o seu padrão do que é certo e o que é errado vai ser mais elevado do que o dos religiosos e do que dos pagãos. Em quarto lugar, o cristão deve ser verdadeiramente piedoso. Capítulo 6, do verso 1 ao 18, vai mostrar como o cristão deve ser diferente dos religiosos e diferente dos pagãos. Eu não sou mecânico na minha dinâmica com Deus. Eu não faço porque eu tenho que fazer. Por exemplo, você vem ao culto, já fiz essa pergunta diversas vezes. Você vem ao culto, por que você levanta a mão quando a gente está cantando, por exemplo? Porque todo mundo levanta? Por que você ajoelha? Que sentido que isso tem para você? Por que você contribui? Por que você faz o que você faz? É mecânico? É porque todos fazem? Ou tem um sentido na sua alma isso? Ou tem uma razão de ser para você? É mecânico? Você ora porque todos oram? Você fala porque estão falando? Você canta porque estão cantando? Ou porque o seu coração está posto nisso? Os pagãos são mecânicos. Os religiosos são hipócritas. Então não faz só porque tem que fazer, e não faz porque tem que ser visto. Faz porque você é sincero com Deus. E aí você está agradando a Deus. É verdadeiramente piedoso. Quinto lugar, a prioridade da vida do cristão, daquele que é um cidadão do reino, ele está nas coisas que são do reino de Deus. É o que Jesus fala. Então, ao invés de nos preocuparmos com o que haveremos de comer, beber e nos vestir, qual deve ser a principal coisa que nós deveríamos nos preocupar na vida?
Qual deveria ser a principal coisa? Jesus ensina. Aí ele fala que, em primeiro lugar, devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque essas outras coisas são acrescentadas. Eu não estou falando sai do serviço, abandona a escola. Eu estou falando por que você vive a sua vida, por que você faz o que você faz, o que te motiva a fazer o que você faz na vida. Você acorda para trabalhar, para ganhar dinheiro, para comer e para sobreviver, é isso? Que vida miserável! Porque quem espera só para essa vida está vivendo uma vida miserável. Ou será que você ambiciona fazer com que Deus seja glorificado em todos os instantes da sua vida? Um caso maravilhoso, Jesus estava com aquela mulher samaritana junto ao poço que Jacó tinha cavado, e quando estava com ela, depois de ter falado tudo o que falou para ela, os discípulos que tinham saído para buscar comida voltam, e quando chegam, eles questionam Jesus sobre a comida, e Jesus fala que não queria aquela comida que eles trouxeram, e Jesus diz: a comida que eu tenho para comer vocês não conhecem. O meu alimento, o que sacia a minha existência, é fazer a vontade do meu Pai. Fazer o que Deus quer é o que alimenta a minha vida, não viver dos prazeres dessa terra. E os crentes hoje estão mais consumistas do que qualquer outro. O crente vive para esse mundo, quero viver o melhor dessa terra. Eu quero, em nome de Jesus, que você viva dias maravilhosos. Mas eu quero muito mais que a motivação da sua vida seja promover glória para Deus, que o sentido da sua vida seja viver para Deus, entender a missão que você tem nessa terra e colocar em prática, porque em primeiro lugar é o reino de Deus e sua justiça. Então a prioridade desses está nas coisas do reino. Em sexto, seu relacionamento com as pessoas está mediado pelo amor e pelo serviço. Crente precisa compreender que se relaciona com os outros dessa forma, para amá-lo e para servi-lo, não para subtrair e usar. Uma das maiores tristezas que eu tenho é que a nossa igreja vai crescendo e tantas pessoas que só vêm para consumir vão chegando. Já tínhamos outras, estamos ganhando mais. Pessoas que só querem consumir. Então, se alguém oferecer-lhe alguma coisa, ela está disposta, mas ela não está disposta a estender o braço para ninguém, para ajudar com nada, para fazer alguma coisa em favor de outro. É só um tipo de relacionamento que suga. É relacionamento de trepadeira que fica na árvore acabando com ela. É assim que as pessoas ficam com outras pessoas, é assim que as pessoas ficam na igreja. A igreja tinha que ser um lugar de serviço. Na minha mente, o desenho ideal de como isso seria é uma mesa, eu imagino assim, uma mesa posta com duas cadeiras, aonde um está pegando uma jarra de suco e o outro está com um prato de alguma coisa assim. Então um está pondo suco para o outro está colocando comida no prato do outro. Todos servem e todos são servidos. Mas a dinâmica verdadeira da igreja é outro desenho. É uma mesa, alguém com uma toalhinha branca no braço, uma bandeja na mão e outra pessoa levantando o dedinho, tipo, eu quero isso. Um servindo e outro sendo servido. É por isso que um monte de gente boa de Deus, gente que ama Jesus, gente que ama as pessoas, se sobrecarregam, cansam e param, porque elas ficam sobrecarregadas. O trabalho da obra de Deus fica para meia dúzia, enquanto a maioria só fica aí, eu quero a minha bênção, eu quero minha bênção, eu quero minha bênção. O relacionamento no reino de Deus é de amor e de serviço. Quem diz que ama o próximo tem que fazer alguma coisa em favor dele, porque amor não é sentimento, amor é atitude. Se eu digo que eu amo, eu tenho que fazer alguma coisa em favor, eu tenho que promover o bem. Quem ama de sentimento é namorado, a gente é apaixonada. No reino de Deus, amor é serviço. Então eu amo meu próximo, o que você fez por ele? Nada, então você não ama coisa nenhuma. É mentira, é falsidade, é engodo, e na melhor das hipóteses, é engano. Amor é serviço. E por último, como o cristão deve ser? Ele não é apenas ouvinte, ele é praticante. Ele faz as coisas que ele ouve, ele aprende de Jesus, ele põe em prática. Jesus termina o Sermão do Monte dizendo o quê? Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado a um homem que construiu sua casa sobre a rocha.
Vai vir a chuva sobre essa casa, vai vir a tempestade, o vento sobre ela, a enxurrada vai dar contra essa casa e essa casa vai ficar de pé. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é comparado a um homem que constrói a sua casa sobre a areia. Vai vir a chuva, vai vir a tempestade, vai vir a enxurrada e essa casa vai ruir. Estar firme na rocha não é ter fé. Quando alguém te perguntar se está firme na rocha, irmão, você não tem que entender que ele está perguntando se você está firme na fé. Firme na rocha é se você está obediente. Aquele que ouve e pratica. Quem está firme na rocha é quem é obediente, não quem tem fé. Eu conheço um monte de gente que tem fé, mas está construindo a casa na areia. O dia que bater a tempestade, essa casa vai ruir. E aí essa pessoa depois vai falar assim: nossa, mas eu tinha tanta fé, pastor, eu não sei o que aconteceu. Eu sei, você não praticou nada do que você aprendeu, nada do que você ouviu. Você ouvia, achava bonito e ficava por isso mesmo. Se eu sou um cristão, daqueles que são do reino, eu não sou, nem como os do mundo, nem como os religiosos. Eu sou como Jesus, com um caráter específico, com maneiras de me relacionar específicas, tanto com Deus quanto com as pessoas. E se você é alguém deste reino de Deus, você sabe do que eu estou falando. E se você não é alguém deste reino, você também sabe do que eu estou falando, porque isso quase que não fez sentido para você. Então eu quero desafiar você a viver um novo tempo na sua vida, não como qualquer um do mundo pode viver, e nem como um religioso também pode viver. Ir apenas à igreja é ser religioso. Eu estou desafiando vocês e conclamando cada um em nome de Jesus, para vivermos como agentes do reino, pessoas semelhantes a Jesus Cristo, nem como do mundo, nem como os religiosos. E se você quer isso, Deus vai te dar, porque o Espírito Santo dele é dado gratuitamente a todos os que pedem. Será que a gente pode fazer uma oração juntos, para que Deus nos abençoe e nos ajude? Então curve sua cabeça, por favor, e nós vamos orar.